Fala pessoal, tudo bem? Tô de volta. Vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados a noções de administração pública. Nesse vídeo eu vou tratar sobre governança, governabilidade e accountability. Esses três temas aí no vídeo, fica mais fácil aí para você já compreender tudo de uma vez relacionado a isso, tá bom? Então bora lá? Acompanha aí comigo, a gente vai ter uma discussão aqui bacana sobre o tema. Vamos começar aqui pela ideia... Peraí. Opa, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Governança. Certo? Bom, o que significa governança? Quais são os conceitos que a gente pode ter? Governança é um dos temas relacionados à prestação de contas e responsabilização, que é o conhecido aí como accountability. Então, tudo isso é governança, na verdade. A governança pode ser entendida também como uma capacidade de administrar, de cuidar da coisa pública, né, de ser um bom gestor, de gerenciar, tudo bem? Então tá ligado a isso. O Tribunal de Contas da União, em 2014, ele publicou um documento que apresenta boas práticas aplicáveis aos órgãos e entidades da administração pública, chamado de o Referencial Básico de Governança. Aí você vai perceber que realmente tem tudo a ver com a administração, ou administrar, né? Só que administração, gestão, quando a gente fala de administrar, você pode pensar assim, cuidar de uma atividade operacional, de planejamento. Mas quando a gente fala de gestão, a gente está pensando em gerenciar resultados, gerenciar pessoas, gerenciar recursos materiais. Então, tudo isso está ligado. Então, o Tribunal de Contas trouxe essas boas práticas de governança, como que o gestor precisa gerenciar, administrar tudo que está ao seu redor e assim, consequentemente, conseguir eficiência, eficácia e efetividade, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Nesse documento, eu trouxe os 10 passos para a boa governança. Passo 1. Escolha líderes competentes e avalie seus desempenhos. Isso aqui é extremamente importante. Eu sempre olho pensando na administração pública da seguinte maneira. Pessoal, os órgãos públicos, as entidades públicas, na maioria das vezes, nós temos o concurso público, que beleza, você vai lá, presta o concurso, assim como você está fazendo, para passar no concurso público. Agora, quando se fala em área de gestão, de chefia, de supervisão, de ser o gestor daquela instituição, essas pessoas, na verdade, elas são colocadas lá por conta da confiança, que é a chamada função de confiança, ou cargo em comissão. Você vai colocar alguém porque você confia naquela pessoa. Só que você não pode colocar só porque eu confio na pessoa X. Eu preciso colocar, né? Porque senão eu vou colocar minha mãe. Olha o nepotismo aí, né? Colocar minha mãe, minha filha, né? Minha esposa para trabalhar na administração pública. E não necessariamente elas têm algum conhecimento a respeito. Aliás, conhecimento nenhum, né? Por exemplo, tá? Aí eu vou colocar por quê? Porque é uma pessoa que eu confio. Não, não pode ser assim. Eu tenho que colocar porque aquela pessoa ela é competente para aquilo que ela faz, que ela propõe a fazer. Ela tem conhecimento da área. Tudo bem? Beleza? Você já viu casos assim que tem pessoas que não tem nada a ver com aquilo e estão lá? Pois é. Então é assim que a gente tem que pensar assim. Pô, por exemplo, se eu tenho uma área do governo que é extremamente importante, eu preciso ter uma pessoa qualificada para cuidar, gerenciar daquela área. Então essa é a ideia de governança do passo 1 de você escolher líderes competentes. E não escolher porque eu preciso de alguém de confiança. Claro que eu preciso de alguém de confiança, mas eu preciso também de alguém que conheça aquilo, tudo bem? Aquele trabalho, aquela atividade. Beleza? Então, ó, os resultados de qualquer organização dependem fundamentalmente das pessoas que nela trabalham. Por essa razão, as organizações devem garantir que seus profissionais possuam as competências necessárias ao exercício do cargo. Ao selecionarem suas equipes de governo e corpo gerencial, governantes e administradores devem avaliar a idoneidade moral e a reputação dos candidatos, também os seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, sua experiência em funções de natureza semelhantes, bem como possíveis impedimentos e conflitos de interesse. Olha só, a gente está falando do que aqui, gente? Do profissionalismo, né?
ligada aí à governança, tá? Show, vamos continuar. Passo 2. Lidere com ética e combata os desvios. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear os agentes públicos, não podendo estes desprezar o elemento ético de sua conduta. Então, diante disso, é essencial que as organizações públicas estabeleçam mecanismos para encorajar e reforçar o comportamento ético de suas lideranças e agentes. E mais do que isso, demonstrem estar sempre agindo de acordo com o interesse da sociedade, de modo que a população confie que os recursos públicos estão sendo geridos no seu exclusivo interesse. Então, uma outra coisa importante, né? Você vê que a gente tem vários códigos, né? Código de ética dos servidores públicos, código de conduta da alta administração federal, cada instituição tem seu próprio código de ética, porque é extremamente relevante. O gestor público, os servidores, eles tratam com patrimônio público, com dinheiro público. Então, eles não podem se deixar levar por essa, né, essa situação de corrupção. A gente tem bastante, infelizmente, nós sabemos disso, mas precisamos combater de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. Ok? Legal. Continuando, vamos lá? Passo 3. Estabeleça sistema de governança com poderes de decisão balanceados e funções críticas segregadas. Sistema de governança é o modo como os diversos atores se organizam, interagem e procedem para obter a boa governança. Compreende as instâncias internas e externas de governança, fluxo de informações, processos de trabalho e atividades relacionadas à avaliação, direcionamento e monitoramento. O alcance de uma boa governança depende fundamentalmente da definição e implantação de um sistema de governança ao mesmo tempo simples e robusto, com poderes de decisão balanceados e funções críticas segregadas. Que a gente pode compreender disso tudo, né, pessoal? Que a ideia de algo que é um sistema é uma coisa integrada, está interrelacionado, tem várias partes ali envolvidas, ok? Então todos precisam agir de maneira sistêmica, a palavra sistêmica, integrada, tá? Beleza? Um depende do outro, então por isso que a coisa precisa andar da forma correta, ok? Haverá, como está dizendo ali, né? Instâncias internas e externas que se ligam e é necessário um fluxo de informações e que esse fluxo de informações tenha menos ruído possível. Beleza? Maravilha. Continuando. Aí nós temos o passo 4. Estabeleça modelo de gestão da estratégia que assegure o seu monitoramento e avaliação. O papel fundamental atribuído às organizações públicas é o de ampliar de forma sistêmica e integrada o bem-estar social e as oportunidades aos cidadãos. A organização, a partir de sua visão de futuro significa o que ela pretende ser ou alcançar, análise do ambiente interno e externo, aqui ela pode utilizar a análise SWOT. Análise SWOT significa FOFA. FOFA significa fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. E de sua missão institucional, que significa razão de ser, razão de existência, tá? Deve formular suas estratégias, desdobrá-las em planos de ação e acompanhar sua implementação, oferecendo os meios necessários ao alcance dos objetivos institucionais e a maximização dos resultados. Nossa, prof, é muita coisa. O que significa tudo isso? Gente, simples. Planejamento. Planejamento estratégico, com definição de objetivos, metas, indicadores de desempenho. Você planeja, você organiza, você coloca em prática, executa e você controla. Controlar é um processo de avaliação, de monitoramento, de medir, de aferir os resultados.
tá? Isso tudo dentro da visão, da missão e dos valores institucionais, ok? Beleza, vamos continuar. O que mais a gente tem aqui? Passo 5. Estabeleça a estratégia considerando as necessidades das partes interessadas. Considerando o necessário foco das organizações públicas na prestação de serviços de qualidade, o alinhamento de suas ações com as expectativas dos usuários e demais partes interessadas é fundamental para a otimização dos resultados. De forma geral, os gestores precisam satisfazer uma gama complexa de objetivos políticos, econômicos e sociais. Logo, o modelo de governança adotado deve propiciar o equilíbrio entre as legítimas expectativas das diferentes partes interessadas. Essas partes interessadas aqui, essas partes interessadas nós podemos chamar de stakeholders. Stakeholders, partes interessadas. Beleza? Atores envolvidos. Olha que interessante, né? Não adianta só a gente criar uma estratégia. Essa estratégia, ela tem que estar voltada, focada nas necessidades das partes interessadas. E aí, nesse caso, não é só o cliente, consumidor, cidadão, não. É o colaborador, é o fornecedor, entendeu? É a globalização, né, gente? Porque todos têm interesse de alguma forma, de alguma maneira, naquilo que está entregando no momento. Beleza? Continuando, bora lá. Que mais? Passo 6. Estabeleça metas e delegue poder e recursos para alcançá-las. O modelo de liderança organizacional decorre da aplicação dos princípios de coordenação, de delegação de competência e do modelo de governança adotado. Por esses princípios fundamentais, a alta administração estabelece uma estrutura de unidades e subunidades funcionais, nomeia gestores para chefiá-las e a eles delega autoridade, mandato legal e poder sobre os recursos alocados para executar os planos. A responsabilidade final pelos resultados, contudo, permanece com a autoridade delegante. Entendendo um pouquinho melhor sobre isso, aqui está dizendo o seguinte, é preciso dar autonomia. Então, delegação é você transferir. Você vai transferir o poder, dando autonomia para outras partes, para que essas outras partes possam tomar decisões e a gente criar um dinamismo, uma rapidez de resposta, né, interessante. E assim conseguir alcançar resultados satisfatórios. Mas é preciso também estabelecer as metas. As metas, elas precisam ser claras, concretas, elas precisam ter prazo. Você, por exemplo, está estudando para concurso público, você precisa estabelecer uma meta, né? Não tem jeito. Então, estabelecer meta é isso, é você ter algo bem definido, bem claro e com prazo, tá bom? Continuando, vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Passo 7. Estabeleça mecanismos de coordenação de ações com outras organizações. A obtenção de resultados para a população exige, cada vez mais, que os múltiplos atores políticos, administrativos, econômicos e sociais lancem mão de abordagens colaborativas para atingir metas, objetivos e propósitos coletivos. Do contrário, abre-se espaço para a fragmentação da missão e a sobreposição de programas com consequente desperdício de recursos públicos. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, tá? Que é preciso ter uma coordenação, que é uma harmonia, um ajuste e uma coordenação entre as partes. Porque tem muita gente envolvida, né? E assim, cada um entender a sua parte, mas fazer em conjunto ao mesmo tempo. Porque a soma da equipe, a soma da coletividade é maior do que a soma individual. Beleza? Nós vamos ter resultados mais satisfatórios trabalhando em conjunto, em coordenação, em harmonia. Continuando, vamos lá. O que mais? Passo 8. Gerencie riscos e institua o mecanismo de controle interno necessário. Riscos surgem da incerteza natural dos atuais cenários econômico, político e social e podem se apresentar como desafios ou oportunidades,
na medida em que dificultem ou facilitem o alcance dos objetivos organizacionais. Um instrumento de governança para lidar com a incerteza é a gestão de riscos, que engloba, entre outras coisas, os controles internos. A gestão de riscos permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade e ou impacto dos eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos. Pessoal, se tem uma coisa que faz parte de qualquer projeto, são os riscos. Riscos são as incertezas relacionadas àquilo. Por exemplo, você tem um projeto para estudar para concurso público. Você corre um risco, você tem uma incerteza. Ah, será que vai dar certo? Será, que não? Tudo isso faz parte. O que a gente tem que fazer é procurar reduzir essas incertezas. E como nós fazemos para reduzir as incertezas? Um bom planejamento. Até para estudar para concurso é isso, né? Você precisa ter um bom planejamento, tá? E assim você estará gerenciando os riscos. Continuando, passo 9. Estabeleça a função de auditoria interna, independente, que adicione valor à organização. A auditoria interna é um processo aqui de fiscalização, mas que tenha neutralidade, né? Olha que interessante. A auditoria interna auxilia a organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gestão de riscos, controle e governança. Constitui uma forma de dotar o gestor de uma rede de informações e instrumentos de suporte à tomada de decisão. Ademais, a atuação efetiva da auditoria interna auxilia na prevenção de desvios que poderiam ensejar apontamentos de irregularidades pelo Tribunal de Contas, com a consequente responsabilização dos agentes. Aqui nesse caso, nós teremos o quê? Uma controladoria, por exemplo. A Controladoria Geral da União, CGU, a Controladoria do Estado, ou a Controladoria do Município, vai fazer vez aí dessa auditoria interna, que visa, obviamente, enxergar possíveis problemas, desvios e, consequentemente, monitorar tudo isso e melhorar, tá? E, por fim, nós temos o passo 10. O passo 10 diz assim, estabeleça diretrizes de transparência e sistema de prestação de contas e responsabilização. A transparência ela é essencial ao aprofundamento e consolidação da democracia, uma vez que possibilita ao cidadão participar ativamente do planejamento governamental e acompanhar a execução das políticas públicas. Aí entra o accountability. Accountability refere-se à obrigação que tem aqueles a que foram confiados recursos de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades. Assim como a transparência consiste em valor democrático, consequência direta da delegação do poder soberano do povo aos governantes. Então, a accountability é a ideia da, de novo, prestação de contas. Beleza? Rapaz, bastante coisa aí só de governança, né? Beleza? Matamos essa parte aí de governança, capacidade de administrar, que tem esses 10 passos aí para você entender sobre gestão. E temos, claro, o conceito de governabilidade, que eu quero que você também visualize aqui comigo. O que significa? Governabilidade, pessoal, diferentemente de governança, está ligada ao poder. É o poder para governar de forma legítima, de fazer alianças, coalizões e articulação e ter autoridade política. Aqui é interessante, por exemplo, você pode de repente ser gerente de uma empresa e você não ter autoridade política de fazer coalizões, alianças. Quando você não tem a governabilidade, quando você perde essa governabilidade, praticamente você perde tudo, né? A gente já viu isso acontecer em alguns governos. O governo quando perde, por exemplo, a gente teve aí o impeachment, né? Eu não vou discutir se foi certo ou errado, blá blá blá, tal, mas a verdade é nua e crua. Na verdade, aconteceu o impeachment na época aí da Dilma por conta da falta de governabilidade. Ela perdeu governabilidade, na verdade. É essa.
perdeu o poder de governar, de fazer alianças, de fazer coalizão, de articular, e aí já era, meu amigo, já era. Perdeu governabilidade, perdeu o governo, basicamente essa ideia, entendeu? O termo governabilidade é a habilidade de governar. Trata-se de uma circunstância que denota estabilidade social, financeira, política e permite ao Poder Executivo exercitar suas funções, governando de maneira estável. Tal situação se traduz na legitimidade do Estado e do seu governo frente à sociedade civil, que permite àquele empreender transformações necessárias. Os governos sempre enfrentaram dilemas para atingir a condição de governabilidade, sendo o principal a escolha entre o que o povo precisa e o que o povo deseja, sem com isso perder a aprovação popular. Beleza? Agora a gente vai tratar do tema accountability. Apesar que a accountability eu já comentei para vocês em aulas anteriores, mas como eu coloquei aqui também, vale lembrar sobre a accountability é a responsabilização e a prestação de contas que o gestor, o administrador, o servidor tem, né? Deve aos órgãos de controle, tá bom? Vamos ver isso aqui rapidinho? Bora lá. Ó, a administração pública ela se utiliza de mecanismos de controle, seja pelo controle político eleitoral, seja pelo controle exercido pelas próprias agências estatais e pelo controle externo. Compete aos tribunais de contas da União, estados e municípios adotar medidas de controle. Veja, eles têm uma imensa contribuição para a melhoria do controle externo, que é a accountability horizontal, e do controle social, que é a accountability societal. É muito importante que as informações repassadas sejam de forma clara e de fácil compreensão. Aliás, isso é uma das diretrizes e deveres da Lei de Acesso à Informação, que consta no artigo 3º da lei. Beleza? Inclusive, eu trouxe até aqui para vocês. Ó, Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, que tem a ver com a prestação de contas, né? A accountability, e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeiro, observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações. Utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública e, por fim, o desenvolvimento do controle social da administração pública. São diretrizes ligadas ao direito nosso de acesso à informação. Então, os procedimentos dos órgãos públicos precisam estar de acordo com essas diretrizes. O artigo 5º da Lei 12.527 diz o seguinte: é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada, ou seja, concedida, disponibilizada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. Aquilo que eu acabei de comentar para vocês, tá bom? E a accountability, né, que eu já tratei com vocês, a accountability vertical, que ocorre pela eleição, pelo voto, o accountability horizontal, que é dentro da administração pública. Nesse caso, nós vamos ter o controle, que pode ser um controle interno ou pode ser um controle externo, tá? E temos a accountability societal, que é o controle social, que inclusive, vou voltar aqui um pouquinho, olha só, o artigo 3º da Lei 12.527, ele até menciona isso aqui, ó, desenvolvimento do controle social. Beleza? Show! Ó, mais alguns outros conceitos. A accountability vertical é aquele em que o controle, fiscalização vem por meio da eleição do voto, entendido por muitos como ineficiente, porque a gente não é de cobrar muito, né, dos nossos representantes. O accountability horizontal, quando acontece de órgão para órgão ou de poder para poder. Por exemplo, o Tribunal de Contas, com seu exercício de controle externo perante os órgãos da administração pública. Já o accountability societal é o controle societal,
decorre de um certo tipo de controle que acontece durante o tempo, o ano, a sociedade participando e fiscalizando dos atos da administração pública por meio de audiências públicas e consultas. Beleza? Em falar nisso, a Lei 12.527, a gente está utilizando ela como meio aqui, né, de melhor entendimento, e até mesmo como dispositivo legal, na verdade, né? O artigo 9º, ele diz assim: o acesso às informações públicas será assegurado mediante realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação. Então a gente aqui percebe, né, uma cultura voltada à transparência. Beleza? Legal, gente, show de bola. Agora está na hora da gente fazer o quê? Resolver questões para que você tenha uma noção de como esse tema que eu abordei nessa aula já caiu em prova. Tá preparado? Bora lá, você vai fazer o seguinte: você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver a questão, depois vai escutar o meu comentário, tá bom? Então bora lá. É com a gente agora aqui, ó. Vamos lá. Do ponto de vista de prestação de contas, é correto afirmar que, vamos lá, governos e outras entidades do setor público devem prestar contas àqueles que provêm os seus recursos, bem como àqueles que dependam deles para que os serviços sejam prestados durante determinado exercício ou ao longo do prazo. Ué, tá certinho. Essa é a ideia. A contabilidade aqui total, gente, ó. Então, logo de cara, o gabarito da nossa questão é a alternativa A, tá bom? Vamos para outra. Os contribuintes normalmente não provêm recursos ao governo ou a outra entidade do setor público voluntariamente ou como resultado de transação com contraprestação. Em muitos casos, eles não detêm a prerrogativa de escolher se aceitam ou não os serviços prestados pela entidade do setor público ou de escolher um prestador alternativo do serviço. Assim, a finalidade de prestação de contas não tem relevância neste caso. Erradíssimo, né, gente? Primeiro que o contribuinte está, sim, ele que está dando recurso para a administração pública, meu amigo. Não tem jeito. E como assim não tem relevância a prestação de contas? Totalmente irrelevante. Beleza, vamos para a próxima alternativa. A informação fornecida nos relatórios contábeis de propósitos gerais não contribui para fins de prestação de contas e responsabilização. Para que possa subsidiar e contribuir para a tomada de decisão, devem ser feitos relatórios específicos para a entidade. Errado, pessoal. A gente não precisa nem saber o que é isso. Isso aqui tem a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a bem da verdade, tá? Mas você não precisa nem ler isso para você saber que relatório de contábil, claro que, obviamente, constitui uma prestação de contas. Doideira, né? Falar que não. Vamos lá. Alternativa D. Alternativa D diz assim: relatórios contábeis de propósitos gerais também não permitiriam avaliar a capacidade da entidade de se adaptar a novas situações devido a mudanças demográficas ou nas condições econômicas nacionais ou globais. Claro que é possível visualizar mudanças. Errado. Por exemplo, as informações sobre custos, eficiência ou eficácia das atividades da prestação de serviços no passado, está dizendo aqui que não são úteis na tomada de decisão, que muitas vezes envolve escolhas cujos efeitos se darão, ficou ruim aqui para entender, no futuro. Gente, é erradíssimo isso, viu? Ó, eu falei para vocês que é preciso estabelecer metas, lembra? Ter um planejamento. Quando a gente fala de planejamento, a gente está pensando no futuro. Só que para eu fazer um planejamento pensando no futuro, eu preciso avaliar o presente e também o passado. As informações do que ocorreu no passado são extremamente importantes para a gente enxergar um possível futuro. É uma questão de projeção, entendeu? De análise de projeção. Ó, aconteceu isso. Os dados que nós temos são esses. Qual é a possibilidade disso ocorrer novamente? Então, nós montamos um planejamento para o futuro, baseando em dados, em fatos, coisas que ocorreram no passado e que estão acontecendo
no presente. Por isso, o gabarito da nossa questão é alternativa A. Maravilha? Questão bacana, né? Vamos para a próxima. Pode ser considerado como um conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os dirigentes governamentais a prestarem contas dos resultados de suas ações, garantindo-se a maior transparência e a exposição das políticas públicas. Vamos lá. Governança, New Public ou nova gestão pública, accountability, gestão por resultados ou administração pública burocrática. Matou a charada, né? Falou em prestação de contas, prestar contas, está se referindo a accountability. Então nós ficamos com alternativa C nessa questão. Maravilha, galera? Beleza? Deu para entender tudo aí que eu comentei? Se não, assista novamente a aula. Isso vai reforçar cada vez mais o seu entendimento, tá bom? Olá, pessoal! Vocês acabam de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o concurso da Alesp. Montamos o curso preparatório para técnico legislativo e também para analista legislativo. E é uma honra você ter assistido a essa aula. Se você chegou até aqui, é porque você gostou muito, não é verdade? Então escuta aí, para um pouquinho, não pula mais esse vídeo. Escuta o que eu tenho para te oferecer no nosso curso preparatório. Eu tenho certeza absoluta que você fará parte aqui dos nossos alunos e, consequentemente, vai conseguir a sua aprovação no concurso. Olha só, nós montamos um curso preparatório para técnico legislativo, como está aparecendo aí para você, e também montamos para analista legislativo. Qual o cargo que você vai prestar? Nós temos para os dois, tá certo? E eu quero passar aqui para vocês quais são as vantagens de você ser aluno aqui Vencendo Concursos. Primeiro, você vai ter algumas vantagens interessantes. Acesso imediato. Então, a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você já consegue acessar a plataforma, porque você recebe no seu e-mail os dados de acesso, tá? Usuário, senha que o próprio sistema cria e te envia, tá bom? Você vai ter acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E você terá teoria e questões comentadas no curso, é isso mesmo. Então, nós temos a parte teórica, que os professores já resolvem questões, e aproveitamos também, claro, e colocamos questões comentadas. Então, vai ter bloco de questões comentadas para vocês no decorrer aí do curso, tá certo? As aulas são gravadas, então elas já estão disponíveis para você acessar, assistir no momento que quiser. Você vai ter também material em PDF para complementar o seu estudo. Mas eu sempre gosto de lembrar que o nosso forte aqui são aulas em vídeo. O material em PDF são os slides que os professores trabalharam no decorrer da aula. Revisão de véspera. Nós vamos fazer uma revisão de véspera para esse concurso, onde você vai ter ali os professores dando aquele bizu final para você mandar super bem. E um acompanhamento, porque vamos criar aí um grupo, né, no WhatsApp, para você ser informado das atualizações do curso preparatório, tudo bem? Bom, como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai encontrar um link, ó. Você está vendo aí na barra de descrição, aí abaixo. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para o curso. Inclusive, aí abaixo vai ter o link que vai falar tanto do curso de técnico, como também o curso para analista, tudo bem? Na página você vai ter essa condição aí de visualizar. E mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 94783 8693 para que eu possa esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tudo bem? Ó, deve estar aparecendo aí para você agora, nesse momento, um link no WhatsApp, vai aparecer um link do WhatsApp para você falar diretamente com a gente. Então, basta você clicar, já vai falar diretamente com a gente, tá bom? Se você tiver no celular é muito mais prático, se você tiver navegando aí no seu notebook, alguma coisa assim, aí basta você estar com o WhatsApp web que você consegue já falar diretamente conosco, tá certo? Tem um card aqui em cima também, em algum lugar aqui tem um card, você vai clicar e você já é redirecionado também para a página do curso. Beleza? Grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma já estudando firme e forte para esse concurso. Valeu!